Bendito Deus e eterno Pai. Nesta manhã, Senhor da Glória, nós estamos reunidos perante a Tua presença. Nós queremos entrar, Senhor da Glória, em Teu átrio para aprendermos um pouco mais sobre a Tua palavra. Para que o Senhor venha nos dar, Senhor, discernimento, conhecimento, sabedoria e inteligência. Para entendermos, Senhor da Glória, o que o Senhor quer nos ensinar no mundo espiritual e no mundo físico. Que o Senhor coloque os Seus anjos ao nosso redor para nos dar graça, força, para nos orientarmos, Senhor, para anular todas as forças negativas. Que o Senhor dê força aos Teus filhos. Que esta manhã de consagração que nós apresentamos a Ti seja uma manhã, Senhor da Glória, de uma oferta agradável em Teu altar, Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então vamos dar início, nesta manhã a mais um sábado que o Senhor nos trouxe aqui nesta casa para a gente aprender. É o que nós estamos aqui hoje para realmente aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Ela está sendo tratada em dois aspectos. Nós estamos tratando ela no aspecto físico e nós estamos também trazendo um pouco para o aspecto espiritual. Os irmãos conseguiram identificar um pouco sobre o aspecto espiritual no sábado passado? Pai do Senhor. Alguns dos irmãos conseguiram identificar no sábado passado o aspecto espiritual que nós falamos a respeito de Abraão? Sai da tua terra, não foi isso? E a promessa foi que Deus daria a ele um lugar, mas ele morreu e não tomou posse de um espaço de um pé. Então nós temos que abrir os nossos olhos para que quando Deus fala algo sobre a sua palavra, você tem que realmente buscar entender o que Deus está falando para você. Não é só eu falar, olha, a palavra de Deus diz assim, mas você não foi procurar saber se de fato o que o Deus estava querendo trazer para nossas vidas. Você simplesmente absorveu aquilo literalmente. Porque nós vamos encontrar um pouco de contradição no sentido não é contradição onde que a pessoa esteja errada, mas é que é no entendimento da pessoa, é no entendimento dela. Mas a Bíblia falou para Abraão, sai da tua terra que eu vou te dar uma terra. Será que Deus deu? Será que Deus não deu? Será que Deus ainda vai dar? Nós aprendemos isso sábado passado. Então, que terra é essa que Estevão falou que ele não tomou posse, que ele não teve um pedaço de chão aqui nesse lugar? Então, é para a gente ficar bastante atento, Tanto é o que Deus está falando para o seu povo, não é isso? Nós, pela palavra do Senhor, nós somos de descendências de Abraão. Então, o que ele falou para Abraão, ele falou, está para nós, para os servos do Senhor. Não está só para Abraão. Está para nós que somos descendência de Abraão. Ele falou, Abraão, para você e para a tua descendência, não foi isso? Então, pela fé, nós somos descendentes de Abraão, aqueles que praticam, ouvem a palavra do Senhor. Essa promessa que Abraão, se ainda aos nossos olhos, ao nosso entendimento, não recebeu, então diz mesmo, ele vai receber. E se ele vai receber, se eu sou descendente de Abraão, eu também tenho parte nessa terra que ele vai receber. Nesse lugar não se preocupe, você não precisa ficar em dívida, é isso? Financiar um pedaço de terra, perder de vista. Aí também exige sacrifício da nossa parte. Enquanto houver vida sobre nós, sobre o nosso fôlego aqui, que nós estamos respirando, você já está pagando por esta terra. Você já está pagando por este lugar. É um sacrifício, não vai ser só o sacrifício de Jesus, não, que vai te garantir isso. Não. O meu e o seu sacrifício diário é que vai garantir a posse desta terra. Amém? Então vamos lá. O tema do nosso estudo, ele é o que está oculto. O que está oculto. Mas lá no cronograma tem o tema da semana, que seria vaierar, e mostrou-se. Vaierar é uma palavra em hebraico, mas traduzida para o português é e mostrou-se. Lá em Gênesis capítulo 18, do versículo 17 ao 22, vai ser onde nós vamos falar, onde Deus vai falar conosco nesta manhã. Gênesis 18, do 17 ao 22. E disse o Senhor:
ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor, e que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei, então virarão aqueles varões o rosto dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Amém. Uma coisa que nós observamos aí, essa palavra, eu ocultarei de Abraão o que hei de fazer? Você já parou para pensar nesta pequena palavra, ocultar de Abraão? Por quê? Por qual motivo? Deus ele faz essa indagação. Será que eu devo ocultar de Abraão? Mas a palavra de Deus também vai dizer assim no verso, acho que é o 17. Ele diz assim: Adonai disse, devo ocultar de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão se tornará com certeza uma nação grande e forte, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio deles. Não é uma afirmação isso, amado. Deus não está afirmando que por meio de Abraão todas as nações da terra serão abençoadas. Ele está fazendo uma pergunta. Então ele está sentado em um conselho. Ele está perguntando para alguém, alguma coisa, não sei para quem, se Abraão de fato vai se tornar. E por qual motivo ele tinha dito, ocultarei isso de Abraão que eu hei de fazer? Porque o que praticamente está gravado na nossa mente é só que Abraão, por meio de Abraão, todas as serão abençoadas, todas as nações da terra. Porém, vamos dar aqui no início o que Deus vai trazer para nós nesta manhã. Em Gênesis 18, eu acabei de ler para vocês, porque ele queria ocultar essas informações de Abraão. Verso 18 diz: ele informa um dos motivos, visto que Abraão se tornará com certeza uma nação grande e forte, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Uma pergunta que o Eterno faz, possa ser entender que um questionamento foi colocado: será que Abraão conseguirá de fato, sendo que Adonai está prestes a eliminar da face da terra uma nação que seria o maior obstáculo para essa promessa? O que Deus está prestes a fazer? Hein? Deus está prestes a destruir cidades, eliminar cidades. Não é trazer aflição, não é trazer praga, não é trazer doença. É acabar com aquela nação. É não deixar nada na face desta terra com relação àquela nação. Então nós passamos a observar aí esse detalhe. Eu irei eliminar, possivelmente que será o maior obstáculo de Abraão da face desta terra. Ir
dentro daquela cidade existia um parente de Abraão, não é isso? Então vamos lá. A cidade de Sodoma e Gomorra, sinônimo de toda imoralidade e perversidade na terra, já cometida por um povo, ao ponto de suas ações cheirarem tão mal diante do Eterno que ele desceu para constatar tal abominação. Gênesis 18, 20, ele diz isso aí. Já estamos lá, então... Adonai disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra é tão grande e seu pecado tão sério, o verso 21, que descerei agora e verei se seus atos condizem com o clamor que chegou até mim. Caso contrário, eu o saberei. É uma coisa assim que a gente para pensar. Por que Deus diz que ele vai descer se de lá de onde ele está e já sabe o que está acontecendo? Né? E por que ele diz também: eu vou constatar se de fato isso é verdade? Parece que Deus aí, ele não está sendo onipresente, ele não está sendo onisciente. Ele está sendo neste momento aí um pouco compassivo, mas ele está dizendo: eu vou descer, eu mesmo irei constatar se de fato esse clamor que está chegando diante de mim é verdade ou não é. Porque o que eu estou prestes a fazer é algo que não tem volta. Eu não vou trazer, vamos dizer assim mesmo, uma das piores doenças, hoje um câncer terminal, que não tenha cura, mas também que não tenha tratamento. Eu vou dar ao tempo dele conviver com aquela doença e depois de determinado tempo, 1 mês, 2 semanas, 6 meses, 1 ano, a vida dele acabou. E dentro desse período, ele vai estar o quê? Ele vai estar sendo observado por mim. Deus não está trazendo uma doença, ele está trazendo a eliminação de uma nação. Ele está destruindo, é como se ele dissesse mesmo: hoje eu vou descer lá naquele bairro do Bengui e vou observar se de fato o clamor que está chegando contra mim é verdade. Se tiver, pode isolar, aquele bairro ali não vai mais existir. Não importa quem mora, quem não mora. Eu vou eliminar tudo que está ali. Deus desceu com essa sentença. Ah, mas existe justo lá naquele lugar. Não, Deus já estava decretado descer para observar. Só que ele faz a pergunta: será que eu devo ocultar isso de Abraão? Se Deus não passasse próximo de Abraão e revelasse isso a ele, falasse com ele, Deus já desceria direto. E tudo que estava ali na casa dele seria morto, seria destruído. Não é isso? Então, mas e o justo da terra? Nessas horas, amados, Deus não conta o número de justo vivo naquele lugar, que ele chama de remanescente. Ele conta o número de mortos inocentemente naquele lugar. Deus não está contando o número de vivos justos naquele lugar. O primeiro pensamento de Deus: eu não quero saber quantos justos tem naquele lugar. Eu estou com um intento de saber por quê. Logo nós vamos entender por que isso. Que tipo de clamor estava subindo diante do Eterno? E quem estava clamando contra estas cidades? Né? É uma pergunta. Quem estava clamando contra essa cidade? Meus irmãos, tem uma ideia de quem seria? Eduardo? Universitário, hoje o Lucas não veio. O Abner. Yasmin. Os irmãos podem falar uma ideia. Quem estava clamando? Tem alguma mais uma outra opinião? Mais uma outra opinião? Bora lá, irmão. Tem muitas coisas aí que podem estar clamando. Lembre que você está vendo no aspecto físico e no aspecto espiritual.
Lembrem-se disso. Aí. Mas já morreram. Como é que eles estão clamando se eles já morreram? Olha só. Sendo que apenas Jor e sua casa estavam entre Adonai e a destruição da cidade. E quando os anjos levaram Jó e sua casa para fora da cidade, sua mulher olhou para trás, não foi isso? A mulher de Ló olhou para trás, sim ou não? Agora, outra coisa, suas filhas tiveram relações com seu pai. Então, não era mulher, não era Ló e não era o próprio Ló que estavam clamando. Olha só, o sangue, né? O sangue de muitos que tinham sido acometidos de cruéis atrocidades clamava contra essa cidade. Você vai começar a entender agora por que seria o sangue dos inocentes. Olha Gênesis 4:10. Gênesis 4:10. Encontraram, irmão? Olha o que diz lá. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. É isso? Nós conhecemos esse episódio aí, não conhecemos? Já tinha ou já não tinha ocorrido a morte de Abel? Sim ou não? Sim. Então existia alguma coisa que clamava a Deus. E ele naquele momento pergunta para seu irmão: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama nessa terra. E olha só para ter testificação, aqui observamos que o sangue do justo clama a Deus mesmo depois do seu corpo estar morto, pois há vida no sangue. Levítico 17:14, ele vai nos dizer assim. Amém? Portanto, é a alma de toda a carne. O seu sangue é pela sua alma. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será estipado. Deus, ele já está dando, olha o ensinamento que ele dá lá no livro de Levítico, que é muito importante, que às vezes a gente não dá a devida atenção. O sangue, né? Os judeus, eles têm, hoje nós daríamos a palavra, é quase que assim, depois eu corto, eu vou falar, depois eu corto no vídeo, como se fosse frescura, com relação a quando eles comem carne. Eles pegam aquela carne, eles lavam com vinagre, lavam bastante, lavam, até eles não verem mais nenhum vermelho naquela carne. Eles tiram todo o sangue daquela carne, porque eles têm isso aqui. Eles não devem, eles não consomem de maneira alguma sangue. Mas vem um pedacinho daquela carne suculenta, aquela picanha que a gente corta assim no meio, né? Chega, derrama o sangue. Aquilo que é o sabor. Aquilo que é o sabor dos homens, não é de Deus. E nós não somos filhos dos homens, nós somos filhos de... Por quê? Porque o sangue dos inocentes clama. Certo que Deus deu os animais, né, para que o povo pudesse se alimentar, o ser humano pudesse se alimentar dele. Mas ele diz aqui, isso daqui não é se alimentar de seres humanos, não, é se alimentar de carne de animais. E ele diz aqui assim, Levíticos 17:14, portanto, é a alma de toda a carne, e o seu sangue é pela sua alma.
toda a sua alma. Então, naquele momento, né, que houve o primeiro assassinato, o sangue daquele inocente ainda estava vivo. Mesmo que já tinha sido derramado em terra, imagine por dias e meses, mas ali naquele lugar, o sangue daquele inocente clamava. O sangue daquele inocente falou. Imagine, Deus chegou com ele, disse assim, chegou com a alma daquele inocente que estava ali derramado, que para Caim já tinha acabado, mas para Deus não tinha acabado. Imagine você vendo o teu Senhor Jesus sendo morto, mas ele diz assim mesmo: não, eles vão matar só essa carne vai morrer, mas o meu sangue que será derramado por eles vai clamar a Deus. O sangue dos mártires clamaram a Deus. Naquele momento eles poderiam estar orando, alguém poderia estar orando, alguém poderia estar clamando, mas nenhum Deus deu livramento. O sangue do inocente, imagine que esse sangue, pode ser que esse sangue que nós não damos valor nenhum no mundo físico, no mundo espiritual, tem um valor enorme, né? Então, de uma certa maneira, o que você vive no mundo físico reflete no mundo espiritual, porque a alma do ser humano está ali naquele sangue, a alma de um ser humano para Deus ali naquele momento. Então, lembrando, o único discípulo que não foi, né? Bom, a gente não vai levar para um lado radical, dizendo assim mesmo: não, e se eu estiver no leito, e se eu estiver sendo levado preso inocentemente, e de repente eu clamar a Deus, Deus vai me dar o livramento? Disse assim mesmo: olha, isso depende de Deus, não depende do seu clamor. Clamar você pode clamar, mas você não pode depositar toda a sua confiança naquilo que você está clamando. Você tem que depositar a sua confiança na resposta de Deus. Porque muitas das vezes a resposta de Deus não é o que você está clamando. Para que a gente não crie expectativas, não crie ansiedade com relação àquilo, para que a gente não atrapalhe Deus fazer o que Ele tem para fazer. Então, clamor, oração, busca, amém, mas não deposite toda a sua confiança que Deus vai fazer exatamente como você está pedindo. Você tem que orar, mas tem que saber esperar a vontade do teu Senhor, o que Ele realmente tem para a sua vida. Porque aqui, imagine, de 12, só um Deus deu livramento? De 12 que provavelmente deve ter feito algo que poderia, imagine se eles tivessem clamado: Senhor, tenho muito para fazer. E Deus disse: não é isso que eu quero ainda de você, meu filho, você vai ter que passar por esse processo. Se a gente pegar um pouco da vida de Paulo, a gente tem aquilo sobre a questão do espinho da carne dele, né? Paulo sempre clamando: Senhor, 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 Senhor. Deus disse: não, a minha graça te basta, tá bom? Dá para você viver desse jeito, você me conhece, você sabe qual é a minha vontade, você sabe que a minha vontade tem que prevalecer, não a sua. Mas é uma maneira de eu evangelizar com mais força, Senhor. Imagine se Paulo tinha alguma doença que não dava para ele sair debaixo de chuva. Aí se chovesse, ele dizia assim: hoje não vai dar para mim. Por quê? Porque está chovendo e o Senhor sabe que se eu pegar uma chuva, me dá um processo alérgico aí, que eu fico todo empolado, eu não saio de casa. Então, Senhor, dá um jeito aí. Aí o Senhor disse assim mesmo: não, vai, caminha e caminhe por debaixo dessa chuva. Senhor, mas eu vou ficar todo arrebentado. Ele disse: caminha, você vai chegar arrebentado desse jeito mesmo lá. Vai lá. Mas o Senhor vai me dar cura lá quando eu chegar. Então eu vou, Senhor. E quando eu chegar lá, o Senhor vai me restaurar. Eu disse: eu não vou te dizer que eu vou te restaurar. Teu processo de caminhada é um. Meu maneira de trabalhar é outra. Você só tem que caminhar. Se você vai chegar bem, se você não vai chegar, se você vai sair bem, se você não vai sair, quero saber se você continua sendo o mesmo que você foi antes de sair. Né? Mas isso você tem que realmente se dedicar. Você tem que buscar. Você tem que descer, você tem que realmente fazer o que eu estava falando a respeito ainda da vida de Paulo, né? Eu dei o exemplo apenas, sobre a questão não que tenha sido o espinho da carne, tenha sido um processo alérgico a uma chuva, né? Só dei um exemplo de como era a caminhada dele. Imagine que Deus, ele disse assim: o Senhor, imagine que a fé dele estava
antes de sair, estava de Senhor, chegar lá, o Senhor, tu vais me curar. Depois que ele chega lá, que ele não recebe a cura, durante o processo, eu vou continuar crendo que Deus vai me curar. E eu vou sair daqui curado. Quando ele chega na casa dele, ele está tomando remédio. Não é isso? Mas ele perdeu a fé por causa disso. Né? Porque ele não criou expectativa em cima de uma coisa que ele queria. Ele não criou uma expectativa. Por isso que nós não devemos fazer isso, criar uma expectativa tão grande com relação às coisas terrenas, porque nem os próprios discípulos que foram martirizados, eles não criaram essa expectativa de que Deus daria o livramento para a vida deles, mas eles mesmo assim morreram. Então, a nossa confiança tem que estar ligada no que foi falado sábado passado, não no pavor, mas no amor, não é isso? No amor. Então você vai falar, você atravessa, não é errado você pedir pela sua cura, pelo seu carro, pela sua moto, pela sua bicicleta, né? Não é pelo seu sapato, pela sua veste, não é errado. Mas nós não devemos criar expectativas em cima disso, né? Pautar a nossa fé em cima disso, das coisas materiais, porque senão a tua fé só vai ficar no material. No dia que você não tiver material, você vai ter um grande problema. No dia que o material não chegar na tua vida, você vai ter um grande problema, um dilema. Na verdade, você vai ter um dilema de autoconfiança. Porque você estava acostumado a sempre pedir e Deus te dá, não é isso? Você queimar lá o seu propósito e Deus fazer, você ir lá botar e Deus fazer no material, te abençoar, você vê testemunhos de Deus dando carro, dando casa, dando isso. Um dia que você faz um propósito, imagine você pega tudo, né? É que nem aquele joguinho que tem por aí. Você joga R$1, você ganha 2. Aí tá feliz da vida. Você joga 2, ganha 4. Aí quando você pega todas as suas economias e joga lá, você perde tudo. Aí você continua feliz da vida como estava no começo? Não, porque você perdeu tudo. A sua confiança começou a ser implantada no quê? No material. Não é isso? A sua confiança começou a ser implantada, a ser alimentada e você começou a andar de fé em fé nas coisas materiais. E a gente costuma, até foi feito um louvor aí, de alguns aspectos até você entende, encaixando dentro dessa palavra, como diz assim, se Deus fizer, ele é Deus, né? Se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Não é o fato de você não ter recebido que Deus vai deixar de ser Deus, não é isso? Ele vai continuar sendo Deus. Se você acredita, ele continua, se você não acredita, ele vai continuar. Se você está caminhando, ele continua sendo Deus. Se você se desviar, ele vai continuar sendo Deus. Porque ele nunca te deixou de te esclarecer, ele nunca te deixou sozinho, ele nunca te deixou de ter a oportunidade de conhecê-lo, ele nunca deixou de te orientar, nunca deixou de te ensinar, nunca deixou de dar as ferramentas necessárias para você vencer. Ele sempre nos deu tudo isso. Então, depois que se você começar a depositar a sua fé nas coisas materiais e você se frustrar depois por não obter essas coisas materiais, não vamos culpar a Deus por esses motivos, não é isso? Porque ele não vai fazer alteração nenhuma em relação à vida de Deus, de quem ele é. Tanto é que a gente parou na questão de que Deus já estava decretado descer e destruir Sodoma e Gomorra, não foi isso que nós paramos? Clamou da mulher dele, muito menos das filhas dele. Deus já estava decretado a fazer o que tinha que fazer. Mas ele faz a pergunta, será que eu devo ocultar o que eu hei de fazer de Abraão? Aí a gente já começa a ter uma ideia, né? Por que ele fez esse questionamento? Será que eu devo ocultar? Imagine Deus dizendo assim mesmo, se eu falar para aquele homem que eu vou destruir aquela cidade, ele tem um parente lá dentro, né? Ele tem um parente dentro daquela cidade lá e o que eu tenho para fazer é abençoar a vida dele. E aquela cidade vai ser um obstáculo na vida dele, na vida dos descendentes dele, na vida das gerações que vão por vir. Sodoma e Gomorra sempre foi o símbolo de toda a perdição deste mundo, não foi? Então, Deus já estava preocupado com essa situação. Então, olha só. Continuando. Por muitos motivos, uma cidade é afligida, porém, aqui por um motivo, uma cidade é destruída, pelo sangue dos inocentes derramado, que clama diante do trono de Deus, por justiça. Apocalipse 6:10, olhe lá.
Apocalipse 6:10. Olha o que ele diz. Eles clamavam com grande voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o quê? Tá vendo? Não é porque a gente morre que para o nosso clamor, não. Principalmente dos justos. Imagine essas pessoas, isso foi feito, foi dado uma revelação no tempo de João. E o tempo de João era o tempo de Jesus, não é isso? É o tempo que Deus deu a revelação a ele. Imagine que quantas pessoas não morreram por abraçar a fé. Quantas pessoas não morreram? Quantas pessoas morreram e não só por estar abraçando a fé de Cristo? Então, a vida deles acabaram alguns acabaram sendo pendurados por um madeiro, outros acabaram sendo jogados na arena para serem espetáculos, né, de morte. Outros acabaram presos e mortos dentro de prisões. Outros acabaram sendo, quando eles fugiam para dentro de cavernas, os perseguidores tapavam a boca da caverna e colocavam fumaça dentro daquela caverna. Imagine, amado. Crianças e senhores e senhoras dentro de uma caverna se escondendo, vinha os perseguidores, tacavam fogo e jogavam aquela fumaça, né? Imagine queimando pneu de carro, não existia pneu de carro. Imagine queimando borracha, aquela fumaça densa mesmo, né? E as pessoas sendo sufocadas e morrendo, sendo sufocadas aos poucos, só porque tinham abraçado a fé. E eles não poderiam clamar, né? Lembra que o seu Senhor falou? Se eu quisesse, eu rogaria a Deus, ele mandaria, ou seja, só um anjo ele poderia mandar, né? E acabaria com todos esses aí, com todos esses. Não é assim. Deixa quieto. Deixa que o meu sangue vai clamar contra eles. Eu não vou falar nada, eu não vou rebater, eles estão me batendo numa face, eu não vou bater na outra face deles, eu não vou medir forças com eles, não é isso? Eu não tenho que usar as mesmas ferramentas que eles usam para me maltratar, eu não vou maltratar eles. As mesmas respostas grossas e frias que eles dão a mim, eu não vou dar a eles. Eu não tenho por que rebater as ações que eles fazem contra mim, se eu tenho um que me justifica. Não é isso? Só que quando você recebe essas ações, que você é machucado, você fica machucado, você fica ferido. Só que você não vai orar para dobrar o joelho, como diz aquela expressão, não vou colocar esse irmão no joelho agora, Deus vai pegar ele. Não é isso que a gente fala. Não é isso que Deus está nos ensinando, não é isso. Olha, no começo da minha caminhada, da minha jornada, uma vez uma pessoa me falou uma palavra que de fato me deixou, eu nunca tinha ouvido essa maneira com que ela falou comigo. Isso me deixou muito ferido mesmo, uma forma assim que eu caminhava pelas ruas, quando eu lembrava, eu chorava. E eu, como estava muita gente na rua, eu não gosto de chorar na frente das pessoas, né? Eu engolia o choro, como diz assim, né? Tu vai engolir, as lágrimas vão caindo, você vai engolindo pelo olho mesmo, né? Ela vai tentando cair, você leva ela de volta para dentro do seu olho, só para ninguém ver você chorando. Era assim que eu estava, mas o meu coração, minha alma, tudo estava mal dentro de mim. Tudo estava bem abatido. E de uma certa maneira, de uma forma mesmo assim, bem inocente, bem inocente, porque no começo da sua fé você segue à risca o que te ensino na Bíblia. Aí você sempre, naquele momento, alguém tinha ministrado ou falado que você tem que perdoar, que você tem que orar por aqueles que te perseguem, que você tem que dar a outra face quando ele vier tocar sobre a sua vida. E foi no início, tudo caiu só naquele instante. Eu estava sendo humilhado, estava sendo de uma maneira assim mesmo esmagado. E eu precisava, imagina daquela palavra, olha irmão, Deus vai te levantar, Deus vai te honrar, Deus vai abater o teu inimigo, Deus vai lançar por terra todos os teus adversários, Deus vai te tirar dessa situação. Mas eu estava precisando de uma palavra como essa, né? Não, a palavra que veio foi justamente essa, né? Ore pelos teus que te perseguem, ore por aqueles que te caluniam, amem essas pessoas que estão te fazendo mal e dê a outra face para que você seja ali discípulo do Senhor. Então eu fui
como um bom primeiro amor, né? Como um bom primeiro amor, você faz com todo o seu coração aquilo que a Bíblia te manda, você não questiona, depois de um certo tempo você já passa a questionar, né? Você já muda seu ponto de vista. E depois eu presenciei isso. Eu vi que Deus ele veio em minha justiça. Eu imagino que aquela situação me deixou tão ruim, mas depois de um tempo, essa pessoa, ela conhecia uma outra que a gente sempre conversava. Ela dizia assim, ela até chegou comigo e disse, você agora é crente? Eu disse assim mesmo, sim, sou crente, né? Estou caminhando para a igreja. Aí ele disse assim mesmo, então já que você está nessa jornada, queria que tu fosse lá em casa e orar por aquele fulano, que era justamente a pessoa que me tratou daquele jeito. Por quê? Porque ela foi, de uma madrugada, ela levantou, de uma hora para outra, metade do corpo dela paralisou. E é outro exemplo, só para não dizer que ficou, mas isso foi uma coisa de um acaso. Não, eu estava lá em Florianópolis, eu estava na construção do templo. E quando uma pessoa que estava construindo o templo, ele chegou lá e disse assim mesmo, só para resumir, olhou nos meus olhos e disse assim mesmo, aonde eu te encontrar eu vou te matar. Ele olhou nos meus olhos assim, assim numa salinha. Ele disse assim mesmo, olha, tu não me conhece, mas aonde eu te encontrar, a raiva que estava nos olhos dele, falou, eu vou te matar. Aí passou-se assim algumas semanas e nada estava acontecendo, né? E não tinha acontecido nada de bom. Estava acontecendo coisa ruim, só coisa ruim lá em Florianópolis, só coisa triste mesmo. Não estava tirando a unha do dedão, não, era coisas terríveis mesmo, né? Então, aí um desses dias, uma dessas noites, aí eu clamei a Deus, eu disse, Senhor, tu não tens sido mais aquele Deus que vinha em meu favor, que eu lembrei desse processo que aconteceu aqui em Belém. Tu não é mais, eu não vejo mais as suas mãos, o seu amor vindo em meu favor, como aconteceu lá. Eu vejo que tudo está acontecendo de ruim e o Senhor não está falando nada, o Senhor está calado, simplesmente calado. Aí nesse mesmo dia, nessa mesma hora, bateu uma senhora lá em casa, pedindo oração por um jovem que tinha sido baleado, tinha levado, se não me engano, 3 ou 6 tiros e ele estava no hospital, entre a vida e a morte. E depois eu vim descobrir que foi justamente a pessoa que falou para mim, aonde eu te encontrar, eu vou te matar. No mesmo dia que eu orei ao Senhor. Então a gente não precisa fazer nada. Nós precisamos, de uma certa maneira, colocarmos o nosso coração a tirar essa raiva que eles implantam sobre nós. A eliminar esse ódio que é implantado sobre nossas vidas todos os dias. Aqui no Bengui eu estou lutando, agora eu estou nessa experiência, eu estou falando para os irmãos porque eu estou nessa experiência. Lá em Florianópolis, não vou dizer que lá era 100% perfeito, mas pelo menos quando se tratava do trânsito, as pessoas respeitavam, ia saindo um carrinho, a pessoa parava, a outra atravessava. Esse daqui não. Esse daqui tu coloca o teu carro assim, fora da tua casa um pouquinho, já tem quase quebrando ali. É uma coisa assim que não dá para não ser testado na área da paciência aqui, né? E aqui tem sido isso. É muito estresse. E todo o estresse, ele tira toda maneira e forma de paciência que o ser humano precisa. O estresse, ele envelhece. O estresse, ele traz ruga, ele traz problemas no coração, ele traz problemas na circulação, ele traz tudo que não é bom dentro do ser humano. Eu até envelheci esses dias, estava contando o número de cabelo branco da minha cabeça, até aumentou, porque misericórdia, vou te dizer, é muito estresse, amado, é muito, tu não consegue, e eu sempre estou orando para Deus, Senhor, me ajude a me centralizar. Eu não vim aqui para me tornar mais um, eu vim aqui para me fazer o que eu tenho que fazer, o que o Senhor já me ensinou a ser quem eu sou, né? Então eu estava quase que agindo dessa maneira. Eu disse, meu Deus, é uma coisa assim que acaba com o ser humano. Depois que você faz parte do meio deles, você se torna uma pessoa que vai provocar estresse nas outras pessoas.
Você vai provocar estresse, você não tem paz em casa, você não tem paz com os filhos, não tem paz com a esposa, não tem paz no trabalho, não tem paz na igreja, tudo você vê problema, tudo você vê dificuldade, com tudo você pensa que tem que se fazer de uma maneira diferente, tudo você tem opinião para que você possa, não, mas se fosse assim, tinha que ser assim, tinha que fazer aquilo, mas precisava fazer aquilo outro, sabe? O estresse te faz ser uma pessoa de opinião e de não de ação. Você só sabe falar, mas você não sabe fazer. As coisas ruins fazem isso conosco. Por isso que a gente diz, né? Só sabe apontar o problema. Por que nós não possamos ser a solução do problema? Em vez de só falar, fazer. Ah, mas o negócio ali está ruim. Por que o fulano não fez? Aí Deus olha para ti e diz, por que você não fez? Né? Porque na mesma medida que você está medindo o seu próximo, o que é que está acontecendo? O teu irmão pode não estar do teu lado, que tu estás falando dele, mas Deus está assim, ó, estou só te vendo, ó. Sou eu e tu. Vamos conversar depois, né? O que é que tu está querendo? Né? Então, amados, quando a gente vê uma dificuldade, vamos tentar trabalhar em cima dela, não apontar que o fulano deveria fazer, porque teria que ser assim, porque deveria ser assim, porque ser assim. Amados, se imagine se Jesus fosse, se bem que ele era, mas se Jesus fosse, na verdade, ali, o Severino da vida, estava para resolver todos os problemas, até tirar a tua unha que está caindo, que você que deveria ter tirado, não tira, e fica orando, Senhor, faz cair essa unha, faz nascer outra, Senhor, né? Tem coisas que sou eu que vou fazer. Não é você fazer propósito, fazer campanha do lencinho para que Deus possa fazer cair a tua unha, não, para que nasça uma novinha ali, para que você não tenha que andar com a sua unha feia por aí de sandália. Não, são coisas que somos nós que vamos fazer, né? E nem muito menos a gente ficar criticando ou falando, não, deveria ser feito assim. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar um pouco, vou descansar, vou ali na Ponte do Galo, que é a paisagem mais linda que tem de Belém do Pará, né? Aquela paisagem maravilhosa. Ou não, mas a Ponte do Galo é muito curta. Tu anda, tu já atravessou ela. Vou lá ver o peso. A vista melhor que tem, lá no meio do Petiú, que quando você faz assim, parece que você está trabalhando numa orquestra de urubu. Você levanta o braço, vou lá tirar esse estresse, vou lá olhar para a beira da praia, né? Para ver se sai um pouquinho dessas coisas pesadas que o mundo tenta colocar sobre o povo de Deus. Nós entramos na casa do Senhor para sair de um ambiente onde nós não conseguimos mais viver, não foi isso? Não é isso que nós vivemos para dentro da casa de Deus, não é esse pensamento que a gente... O Senhor já me tirou de lá porque eu não conseguia viver lá. Então Ele não está te tirando do ambiente literalmente físico. Tem coisas que você tem que sair, já falei isso agora, não foi? Tem coisas que dependem de você. Se você está num ambiente que não deveria estar, mas está, e depois fica aí chorando para Deus, é culpa sua, não é culpa de Deus. Mas tem coisas que realmente não dá para você sair, mas você está lá, transforma o seu ambiente no mundo espiritual. Tem coisas que você não tem que fazer. Aí Deus entra, aí já é diferente. Ele só não quer que você se torne um deles. No mesmo ambiente que eles, pense do mesmo jeito que eles, age do mesmo jeito que eles, conflita do mesmo jeito que eles. Você foi feito para fazer a diferença no meio deles. Aí você diz, mas Senhor, não consegui. Então, se coloque na posição, deixa que eu faça o resto. Opa, clamor das crianças, né? Bateu a campainha. Eita, que eu nem expliquei para os irmãos a respeito de muitas coisas aqui. Mas enfim, né, amados? Não sei se eu vou continuar falando sobre isso sábado que vem, mas senão a gente vai perder nosso cronograma. Mas os irmãos entenderam, né? Então, do testemunho que eu contei, da situação que eu falei,
É o sangue do inocente que clama, né? Você é inocente, você não precisa necessariamente estar morto para que o seu sangue clame a Deus e Deus entre com justiça. O homem pode matar o quê? A carne, não é isso? Sim. Mas se você realmente viver como um morto, para ele se dizer assim mesmo, olha, nosso grupinho acabou de matar aquele ali, esse daí já não vai mais se levantar, esse não vai falar, esse vai ficar quietinho no cantinho dele. Você é o crente que está sofrendo essa situação. Você diz assim mesmo, glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque é nesse cantinho que você vê Deus. É nesse cantinho que você não tem o que fazer no meio deles, mas você está lá chorando e sendo humilhado, e Deus está lá te trabalhando também na tua vida. Aí vai chegar e dizer, agora eu vou mudar o quadro dessa situação, porque eu posso mudar. Você não pode, principalmente em ambiente de trabalho, né? E ambiente de família também. Eu vou mudar essa situação, mas você soube se posicionar, você recebeu o seu espinho na carne, o seu sangue clamou diante da presença do Senhor, mas Deus ia descer lá, Deus ia descer naquele ambiente, e a intenção de Deus era destruir todo Sodoma e Gomorra, mas ele disse, será que eu ocultarei isso? Aí por isso que muitas das vezes ele vem diante de você, ele te mostra em sonhos, eles mostram em sonho a sua casa sendo devastada, o seu trabalho, a sua rua, ou tempestade, é coisas para destruir. Mas aí você vai lá e clama a Deus, e Senhor, não tem como tu dar um livramento para fulano, não tem como tu tirar lá aquele meu parente mais próximo, meu filhinho no meio deles, não tem como tu fazer isso, Senhor, dá o livramento. E Deus faz o que pode, né? Nessas horas quem vai fazer é Deus, não somos nós. Então, só para finalizar, o fim dos tempos será isso que eu ia chegar lá, nesse ponto que eu ia chegar. O fim dos tempos será exatamente como aqui a situação de Ló. Exatamente como a situação de Ló. Por isso que eu queria falar isso. Exatamente como aconteceu no tempo de Ló, né? E a outra coisa que eu queria falar era, lembra que a gente tem aquela expressão que os anjos iriam reunir o povo nos altos céus, não é isso? Mas o Senhor já tem enviado os seus anjos. Mas não dá para explicar isso tudo agora, porque é muito tempo. Mas vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, bendito és Tu, ó Deus, ó Rei do Universo, que nos trouxe a graça, a força e a misericórdia. Neste sábado, Senhor, da agora onde nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, para que o Senhor possa se revelar a nós, Senhor da glória. Tudo que o Senhor tem se revelado, nos ajude, Pai, porque o Senhor está nos dando não somente o conhecimento material, não somente o conhecimento físico, não é uma coisa que a gente simplesmente só como a letra, mas existe um mundo espiritual sendo movido por trás de tudo que está acontecendo nestes sábados que o Senhor está trazendo às nossas vidas. Por isso eu te peço, Senhor da glória, não deixe que o inimigo roube, Senhor, a semente que está sendo plantada no coração dos teus filhos. Não deixe, Senhor da glória, que Satanás use, Senhor da glória, de artimanha para fazer com que diga a si mesmo, é mais um conhecimento, é mais uma letra, é mais uma coisa, é mais um sábado. Não, Senhor, nos ajude, porque a nossa vida, nossa família, a nossa experiência, a gente viu na vida de Noé, Senhor, a nossa jornada depende, Senhor da glória, nossa família, a arca que nós construímos, Ele pode salvar, Senhor.